que estavam seduzindo os cristãos, os servos de Deus, na igreja de Colossos, e trazendo ali um rigor ascético, na ideia de que aquele rigor ascético, daquelas práticas rituais, assim, no sentido de autopiedade, autossacrifício, como se fossem, então, algo que queríamos conseguir e alcançar pelas nossas próprias obras, tudo aquilo traria uma espiritualidade mais avançada, uma espiritualidade maior e mais bênçãos. Esse rigor ascético era exigido por alguns líderes, falsos mestres, que se levantaram na igreja de Colossenses. E o que acontece é que Epáfras, que era o pastor desta igreja, nós sabemos que Paulo, ele desejava conhecer essa igreja porque ele não tinha ido a Colossos, não foi ele quem plantou essa igreja nasceu naquela região de 3 cidades ali do Vale de Lico, Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Nasceram 3 igrejas muito fortes ali, e na igreja de Colossos, Epáfras era o pastor, e ele ficou preocupado com aquela situação, e ele vai a Roma, ele visita Paulo na prisão domiciliar, para trazer nota e conselhos para essa igreja, e Paulo então dá conselhos a Epáfras, mas além disso, ele ainda escreve uma carta, para que Epáfras pudesse ler para toda a igreja, e todas as igrejas de todas as épocas deveriam estudar essa carta. E aqui estamos nós, estudando a carta aos Colossenses, e é interessante notarmos que o capítulo 2, o final do capítulo 2, inicia o verso 20 da seguinte maneira: se vocês morreram com Cristo para o pecado, para os rudimentos da terra, para as coisas deste mundo, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças deste mundo. E quais são as ordenanças levantadas por Paulo aqui na carta aos Colossenses? Era o que era pregado ali naquela igreja por alguns mestres falsos. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, nada valem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria e de santidade, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui está, então, o foco principal da carta aos Colossenses. Depois de alguns ensinamentos, Paulo entra, de fato, assim, com toda assim, clareza no tópico principal que ele precisava ensinar aos irmãos de Colossos. E este rigor, essas práticas, estes ensinamentos de homens, doutrinas de homens, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar essa roupa, você não pode fazer aquilo outro, você não pode tocar naquilo outro, são doutrinas de homens e não tem, de fato, nenhum valor para a santidade, para a vida com Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que o servo de Deus, ele automaticamente, ao receber da graça de Deus, ser convertido por Cristo, recebe do Espírito Santo e a vida espiritual, ela se torna real na vida deste cristão, de maneira que ele não precisa dessas regrinhas de homens para viver uma vida de santidade. E o texto, então, de Paulo é claro, não tem valor nenhum para a santidade. E aí ele, então, inicia o versículo de número 1 do capítulo 3. E o que ele diz? Portanto, entretanto, todavia, um advérbio de adversidade, se vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo, porque no verso 20 ele diz, se vocês já morreram para este mundo, se vocês já morreram para o pecado, se vocês já morreram para os rudimentos dessa terra,
e já ressuscitaram com Cristo, ele traz então um ensinamento completo: morte para o mundo, ressurreição em Cristo, vida nova em Cristo, nova vida espiritual que traz consequências físicas e reais para a nossa vida cotidiana. Então, como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e me amou. Então, a vida do cristão é uma vida em Cristo, para a glória de Deus. Morremos para este mundo, vivemos para Cristo. Se nós então, portanto, já estamos ressuscitados em Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Vamos lá? Olha as frases de afirmação ditas aqui por Paulo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram. E ele repete novamente, no verso 20, ele repete no 3:3. E a vossa vida está agora oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscar a Cristo, pensar nas coisas de Cristo. O cidadão dessa terra que é servo de Deus, cristão, verdadeiro, não nominal, ele tem o foco no céu. E o tema da nossa semana de oração, o tema deste sermão desta noite é restaurando o foco celestial da igreja. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas que são lá do alto. Se a pessoa se diz cristã e vive nessa terra somente pensando nas coisas dessa terra, buscando somente as coisas dessa terra, algo está totalmente equivocado. Está errado. Se nós não temos assim prazer em refletir sobre as coisas de Deus, a ação de Deus, e é muito importante ressaltar aqui, meus irmãos, porque quando a gente pensa num versículo como esse, pensai nas coisas lá do alto, parece que Jesus está nos sugerindo a andar nessa terra, olhando para o porvir, o lar celestial. Eu estou vivendo aqui na terra, mas o meu pensamento está na vida eterna. Está no céu, nas ruas de ouro, como está descrito em Apocalipse. Nas mansões celestiais. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sim, beleza, muito bem, mas não é só isso. Porque quando Cristo está dizendo aqui, para nós, por meio de Paulo, por meio dessa carta, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, sabe o que ele está dizendo? Pensa naquilo que Deus faria no seu lugar, aqui na terra. Pensamentos celestiais com consequências e frutos na terra, porque é na terra que você vive. Não os peço, a oração sacerdotal, Evangelho de São João 17. Jesus orou por você. Pai, eu não lhes peço que os tire do mundo, mas os livres do mal. Então é viver na terra como um cidadão dos céus, um forasteiro nessa terra. O forasteiro, ele vive naquele país, naquela cidade. O forasteiro era geralmente, nós víamos nos filmes de faroeste. Quem não gosta de um bom faroeste? Meu pai, o que eu diga. E aí você vai assistir o faroeste, chegava o sujeito, geralmente, esse é o forasteiro. Todo mundo ficava com medo, né? Quem que esse sujeito está chegando aí? Então, nós vivemos nessa terra não como o forasteiro lá do cowboy, dos filmes de faroeste, não. Nós vivemos como forasteiros celestiais. Nossa pátria está no céu.
e aqui vivemos de passagem. Ou seja, a nossa vida aqui é uma vida que reflete o céu. Pensar nas coisas lá do alto está muito mais relacionado com as atitudes que você vai tomar nessa terra, sendo um cidadão do céu. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, assim está descrito em Efésios. Então, como que um cidadão do céu vive nessa terra? A palavra de Deus vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mintas mais. Aquele que adulterava, não adulteres mais. Aquele que furtava, e por aí vai. Essa é a nossa vida aqui na terra. É dessa forma que nós vamos impactar a sociedade na qual estamos inseridos. Portanto, se você já foi ressuscitado juntamente com Cristo, na pessoa de Cristo, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está vivendo, assentado à destra de Deus, o Pai. Porque você morreu, porque eu morri, porque nós morremos para este mundo, para os rudimentos deste mundo. E agora a nossa vida, a vossa vida, está oculta em Cristo. Não no sentido, meus irmãos, de que está escondida. Tem gente que acha ler um versículo desse, poxa vida, eu preciso estar escondido em Cristo e ninguém pode saber que eu sou um cristão. Tá, se você vivesse num país como a Coreia do Norte, de fato você precisaria viver escondido e pregar ali ou lá, com muito cuidado, porque senão você é morto, preso e torturado. Mas você não vive na Coreia do Norte. É muito triste vermos que alguns cristãos no Brasil querem viver como se fossem cristãos num país perseguido, como agentes secretos. Porque tem vergonha de ser cristão. Meu Pai, Jesus disse: ai daquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele no último dia. Viva escondido, não no sentido de estar escondido em Cristo, apagado, não, mas viva como que sua vida agora não brilhasse você, não evidenciasse a sua vida, os seus desejos, os seus prazeres, mas evidenciasse a Cristo. É nesse sentido que Paulo está dizendo: está oculto em Cristo, é a vontade dele, não a minha, é o desejo dele, não o meu, é o caminho dele, não o meu caminho, é o prazer dele, não o meu. Tremendo essa palavra, meus irmãos. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, porque Ele vai se manifestar novamente, e todo olho verá, como diz o texto bíblico, então vós também sereis manifestados com Ele em glória e glória eterna. Em glória nós seremos manifestados com Ele. Para ficar claro o ensinamento, o apóstolo São Paulo agora então passa a falar de coisas práticas. E aí ele traz teologicamente, doutrinariamente, dizendo: os rudimentos dessa terra, as filosofias ascéticas, daqueles que se acham mais espirituais do que os outros, que era algo muito comum naquela época, nós estávamos vendo florescendo nas igrejas mais de nacionalidade grega, um chamado gnosticismo. Nós estudamos hoje na classe de Nova Vida, catecúmenos. O gnosticismo, ele estava pregando que a gnose é mais importante que o conhecimento de Deus e a vida prática com Deus. A gnose ali, Jesus, o gnosticismo pregava que Jesus, ele não é Deus como o Pai. E até hoje essa doutrina é pregada no meio das nossas nações, né? Jesus foi um exemplo, um ser iluminado, uma pessoa muito especial. Não, Jesus não foi uma pessoa especial, Jesus é Deus. Merece ser adorado, merece ser glorificado, merece
todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida. Graças a Deus. E aí ele então, passando para a prática, ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer. Vocês já morreram, mas agora vocês precisam fazer dia após dia, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita o que está dentro dessa natureza terrena, esse desejo carnal, que é um desejo que não tem a ver com a vida de um servo de Deus, uma serva de Deus. Ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos juntos a cada um deles, citados aqui por Paulo, e tem muitos outros, né? Mas alguns citados aqui, vamos lá: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fazei, pois, morrer, emudecer na sua vida, porque está ali. Nós temos uma constante disputa dentro de nós. E Gálatas 5 explica isso muito bem. A carta anterior, de Gálatas, capítulo 5, fala que há uma guerra, porque o nosso espírito, a nossa carne, milita, guerreia contra o Espírito de Deus que há em nós. Porque a nossa carne não quer fazer a vontade do Pai. A nossa carne quer sobressair. Por isso, a Bíblia diz que os 3 maiores inimigos do homem e mulher, são o diabo, o mundo caído, que fica tentando, o diabo que arma ciladas, e a nossa própria carne. A carne, o mundo e o diabo. Talvez desses o pior dos 3 seja a nossa carne. E Paulo diz isso, explicando, dizendo, poxa vida, quantas vezes aquilo que eu sei que eu não posso fazer, é isso que eu faço, por conta da minha carne. E aquilo que eu não posso fazer, que eu sei que eu não devo fazer, é isso que eu faço, porque a carne milita contra o Espírito. E está aí, algumas das obras da carne: prostituição, impureza, todos nós sabemos o que significa isso, paixão lasciva, são desejos sexuais, desejo maligno, maus, avareza, que é idolatria. Já percebeu aí que Paulo liga muito facilmente a avareza à idolatria? A avareza é o sujeito que quer agarrar tudo, não, é tudo meu, é meu, é meu, é meu. Por quê? Porque ele é idólatra. Ele é idólatra. Ele está agarrado nas coisas dessa terra. O idólatra adora as coisas dessa terra, não as que são do céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de não vermos, Ele existe. E isso é fato indesculpável para os homens, pois basta olhar a criação e veremos a glória de Deus. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Sim, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também outrora, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Isso era a prática sua do passado, ficou para trás, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele perdoou os nossos pecados, os lançou no mais profundo abismo. De lá Ele não vai trazer à tona novamente. Por mais grave, terrível que tenha sido, e você se envergonha, como eu me envergonho, dos pecados nossos, porque todos nós não tem santo aqui não. O único santo que está aqui é Jesus, que está no nosso meio, que apesar de não podermos ver, Ele está presente. E nós cremos que quando tomamos a ceia, Ele está conosco espiritualmente falando e alimentando-nos espiritualmente falando. É o único santo. Agora todos nós, você e eu, nos envergonhamos, chegamos a corar de vergonha, e deveria ser assim.
Mas se nós, então, permanecemos naquela prática pecaminosa do passado, será que estamos corando de vergonha de verdade? Será que Cristo já é o nosso Rei, Senhor, Redentor nosso? Nessas mesmas coisas nós andávamos outrora, noutro tempo. E aí, Paulo então encerra esse parágrafo, que é o segundo parágrafo do capítulo 3, dizendo: agora, porém, a conclusão está aí. Agora, porém, despojai-vos. Que palavra interessante. Despojar. É a mesma palavra utilizada para despir ali, a ideia de tirar essa roupagem, despojar dessa roupa terrena, dessas práticas da terra. Despojai-vos igualmente de tudo isto. E ele cita mais obras da carne: ira, indignação, maldade, maledicência. Talvez uma palavra que a gente não esteja acostumado a dizer. Maledicência é falar mal do outro na ausência do outro. Aquela língua afiada, terrível, mortal, que Tiago diz lá, que destrói, capaz de fazer um edifício cair, né? Então, linguagem obscena do vosso falar. E ele segue: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos, se a gente tira uma roupagem, agora a gente se veste de uma outra roupa. E são coisas espirituais, não é externo não, tá, meu irmão? Não adianta nada você colocar uma saia lá na beirada do pé, se você continuar nessas práticas. Não adianta nada. É o que Paulo está dizendo. Nessas coisas, todavia, esse rigor ascético não tem valor nenhum contra a sensualidade. Tem valor algum. São práticas de homens. Então, tire essa roupagem do pecado, da vaidade, e se revista-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se revista de Cristo segundo a imagem daquele que o criou, no qual, olha que palavra extraordinária que ele termina, o versículo 11. Vamos ler todos juntos também. Todos juntos. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A palavra todos é uma palavra muito utilizada aqui no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós falamos no último sermão sobre a missão integral. A missão integral é aquela que visa o homem como um todo, como família, como homem, como ser de Deus, né? E então essa palavra, olha que interessante, o verso 28 do capítulo 1, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, um homem completo. E aqui ele termina esse parágrafo dizendo que todos em Cristo. Cristo é tudo em todos. Em Cristo nós somos um. E é interessante esse texto, porque nós estamos falando de um mundo helenizado recentemente, que agora já estava sob o domínio romano, mas o domínio antes de Jesus vir ao mundo, poucos anos antes, que teve ali o auge
em Alexandre o Grande, que conquistou terras e mais terras, aquele mundo ali antigo, que ali é parte da Europa e norte da África, todo aquele mundo tinha sido grego, do Império Grego. E todo aquele mundo tinha sido helenizado na cultura grega, por vontade de Deus, porque Cristo estava por vir. E Cristo vem falando grego, porque era a língua que todos falavam naquela região. Então, aquele mundo helenizado já falava a linguagem grega. E quem não falava, por exemplo, a região da Índia, a região do sul da África, ou um pouquinho mais para o norte, todo aquele povo que não falava a língua grega era chamado de bárbaro. Bárbaros, barbarizavam, ficavam falando, né? E ninguém entendia nada do que eles falavam, então esse barbarizar ali ficou conhecido, esse povo é bárbaro. E além desse povo chamado de bárbaro pelos gregos, havia o povo cita, que eram praticamente ali pessoas que eles chamavam de selvagens, tidos como selvagens para os gregos. E o judeu nós sabemos, né? Aquela vaidade toda, eu sou judeu. Grego é gentio. Bárbaro, então, mais ainda. Cita ainda, mais ainda. E aí Paulo, então, vai dizer para eles assim, não tem grego, não tem judeu. Não tem grego, não tem bárbaro. Não tem cita, escravo. Não tem diferença. Todos somos um em Deus. E é bonito demais esse texto, porque o capítulo 4, ele diz o seguinte, no versículo 9. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 9. Depois que Paulo está terminando a carta, é a conclusão, Paulo está preso em Roma, ele diz assim, em sua companhia, eu envio também outro ministro agora da palavra de Deus, Onésimo, eu vos envio Onésimo, o fiel, o amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui está ocorrendo. Quem era Onésimo, meus irmãos, para caminharmos para o final deste sermão? Quem era Onésimo? A carta de Filemão poderíamos chamar como a segunda carta aos Colossenses. A carta de Filemão é escrita para um líder da igreja de Colossos, Filemão, um grande homem, assim, no sentido de riqueza, proprietário de escravos. E aí, Paulo, escrevendo a Filemão, fala sobre Onésimo. Quem que é Onésimo? Abre lá a sua Bíblia, vai um pouquinho para frente. Essas pessoas são todas de Colossos. Filemão, Onésimo, Epáfras, o pastor, estão todos lá. E olha o que diz Paulo a Filemão. É muito importante lermos aqui esses versículos de Filemão para a gente entender por que Paulo está falando não existe escravo nem livre. Olha o que Paulo está dizendo, olha só. Verso de número 8. Depois da introdução, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, está no versículo 1. 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Filemão, eu prefiro, todavia, não ordenar, solicitar em nome do amor. E sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te, Filemão, em favor de meu filho Onésimo. Filho, porque Paulo, na prisão, ganhou Onésimo para Cristo. Evangelizou Onésimo, Onésimo se tornou cristão. Mas quem era Onésimo? Que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, Filemão. Atualmente, porém, é útil
a ti e a mim. Ele antes te foi inútil. De acordo com os estudiosos, Onésimo era escravo de Filemão, um dos escravos talvez. Onésimo roubou Filemão e fugiu de Filemão. Fugindo, foi preso por talvez outro crime, bem provável que não seja por esse. Cometeu algum outro crime, foi preso e ficou preso juntamente com Paulo. E Paulo perdeu tempo, ganhou Onésimo para Cristo. E por ganhar Onésimo para Cristo, e Onésimo ia sair da prisão, Paulo não. Onésimo pagou o que ele devia, ia sair da prisão. Paulo fala assim: Filemão, eu estou te enviando ele de volta. Antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil. E aí Paulo fala assim: eu não estou te ordenando, mas eu estou te solicitando. Olha o que ele diz no final. Eu queria, no verso 12, desculpe, eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração te envia de volta. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar, a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas agora para sempre. E como você deve receber ele? Vamos juntos? O verso 16, como você deve receber ele? Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como caríssimo, essencialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Voltando a Colossenses 3,11, não tem grego, não tem judeu, não tem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Filemão, talvez você não tenha perdoado ainda, mas é para perdoar e receber de volta, não como escravo, porque em Cristo não existe escravidão. Era uma prática comum, felizmente fez parte da história da humanidade, até hoje, infelizmente. Na época ali, entre os judeus se tornou uma prática também daqueles que deviam algum dinheiro, não tinham como pagar, se tornavam escravos do outro. E Onésimo era um desses escravos de Filemão. E Paulo fala assim, não é como escravo, recebe-o como irmão, como ele é. Foi bom ele ter feito o que ele fez com você, porque agora ele conhece a Cristo. Agora ele conhece a Cristo. Irmãos, que palavra extraordinária. Que dádiva é lermos um texto como esse. Pensai nas coisas lá do alto. Nós sabemos, meus irmãos, que não existe nessa terra. Jesus mesmo disse, quando Judas reclamou, o ladrão, né, o Judas, esse dinheiro está jogando fora, essa mulher pegou um perfume caríssimo, podia ter vendido e dado aos pobres esse dinheiro. Não, ele queria o dinheiro para ele, né, que ele era ladrão. Jesus mesmo sabia disso. Mas Jesus fala com Judas assim, os pobres sempre estão aí, vão ter sempre, pobres, ricos, gente que é patrão, gente que é empregado, gente que é isso, que é aquilo, mas na igreja não tem. Na igreja somos todos iguais. Isso é uma realidade muito difícil. Talvez, por exemplo, para quem é missionário na Índia, onde tem as castas. Que realidade triste. E a igreja precisa vencer isso. Lá na Índia, no Brasil e no mundo. É isso que Jesus nos ensina. Essa é a mensagem. Meus irmãos, é tempo de pensar nas coisas lá do alto, hoje, não amanhã. Dizem
que o juízo final começou, os bodes começaram a ser separados das ovelhas, o joio do trigo, e aí uma pessoa que estava lá no meio dos bodes pegou uma Bíblia, sentou no canto, afastado, era advogado. Desculpa os advogados aí presentes. Começou a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, o diabo chega: meu filho, acabou, não tem mais chance não, você perdeu tempo, agora não dá para ler Bíblia mais não. Não, estou lendo aqui, estou procurando uma brecha na lei. Advogado gosta, né? É hoje, meu irmão. Não adianta lá na frente procurar brecha na lei. É hoje. Deixe tudo de ruim, esse coração com ódio, com amargura. Tira. Vença isso. Engole seco, peça a graça de Deus, ore. A Bíblia nos ensina como que a gente deve alcançar a graça de perdoar. Ore por aqueles que te perseguem. Você orando, abençoando os que te perseguem, sabe o que acontece? Ele traz cura para o seu coração. Foi com Jó, foi assim. Os 3 amigos dele, entre aspas, perseguiram Jó. E Jó orou por eles. E orou. E a Bíblia diz que Deus transformou a realidade de Jó, de maneira que aquilo que ele tinha perdido, Deus lhe deu em dobro. E Deus te abençoe. E que sejamos uma família verdadeira. Não tem patrão. Você é empregado de alguém que é membro da igreja, você não pode chegar para ele aqui: ô patrão. Não, aqui não é lugar de falar patrão. Aqui é irmão. Irmão. Somos todos num no Senhor. Vamos orar? E assim vamos participar da mesa do Senhor. Feche seus olhos. Grande Deus, eterno Pai, em o nome de Cristo Jesus, talvez há pessoas nessa noite que desejam se entregar para viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor converta o nosso coração completamente a Ti, não uma mudança aparente, de aparências, com rigor ascético, sacrifícios, autopiedade, como aqueles que até chicoteiam o próprio corpo tentando encontrar santidade. Não, nós não queremos essa santidade, nós queremos o Senhor na nossa vida, e isso vai transformar a nossa realidade de vida automaticamente, porque aonde está Cristo, aonde está o Espírito de Deus, a liberdade verdadeira, a vida plena, a vida abundante, e nós passamos a tirar o foco dessa terra para vivermos com os nossos olhos fitos nos céus, na glória eterna, em Cristo nosso Senhor. Esse é o meu pedido em favor da minha própria vida, e eu sei que os meus irmãos também estão orando nesse mesmo sentido, quem está aqui, quem está em casa. Oramos para que o Senhor nos livre do pecado, de todo este mal deste mundo, assim oramos em nome de Jesus. Amém. E largo
tem sobre todos vós. Amém e amém. Ah, então é por isso que eles estão cobrando. Ah, aquela banana aqui, Ele falou assim, poxa, tá me abafando aqui. Você trouxe a bicicleta? Deem a palavras, e deles não se ouve som algum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para os povos. O teu santo nome, meu Pai. Agradecer, Senhor, a Ti por tudo, Pai, que tens feito sobre nossas vidas, meu Deus. Amém. Muito obrigado por... Eu sei que chegará a minha vez.
Amém.